A distância percorrida em física é uma grandeza que representa o espaço total percorrido medido sobre uma trajetória. É, por isso, uma grandeza escalar, traduzida por um valor numérico que é sempre positivo. O deslocamento, por sua vez, ΔX, é medido em linha reta entre os pontos considerados. Uma grandeza vetorial é traduzida por um valor numérico, uma direção, um sentido e uma unidade. O deslocamento é uma grandeza vetorial. Tem sempre o sentido dado pela reta que une a posição inicial à posição final. A rapidez média, por sua vez, é uma grandeza que mede a distância total percorrida num determinado intervalo de tempo. Se, neste caso, nós demorarmos 45 minutos de Alcácer até Setúbal, pela Estrada Nacional, que são, na totalidade, 50 km medidos sobre a trajetória, então como é que calculamos a rapidez média? A rapidez média será dada pela expressão do quociente entre a distância total percorrida, 50 km, a dividir pelo intervalo de tempo, 45 minutos, reduzido isto a hora. Portanto, 0,75 da hora. Os físicos chamam a esta grandeza rapidez média. Trata-se então de uma grandeza escalar e sempre positiva. A velocidade média tem em consideração não a distância total percorrida sobre a trajetória, e sim o deslocamento. Portanto, o vetor que une a posição inicial à posição final, o valor deste vetor será o deslocamento, pelo que a velocidade média será o quociente entre o deslocamento e o intervalo de tempo decorrido no percurso. A velocidade média não depende da trajetória efetuada pela partícula. Por isso, velocidade, enquanto a rapidez média e a velocidade média se referem a um intervalo, a velocidade ou velocidade instantânea refere-se a um instante. É uma grandeza que indica não apenas se um corpo se move depressa ou devagar, mas também a direção e o sentido em que se desloca. É por isso uma grandeza vetorial. A velocidade em cada instante é tangente à trajetória naquele ponto. Quando a trajetória é retilínea, o vetor tem a direção do movimento. Quando a trajetória é curvilínea, o vetor velocidade, num determinado ponto, será a reta tangente, portanto, terá a direção da reta tangente à trajetória naquele ponto.
Durante uma viagem, o velocímetro de um automóvel não indica sempre o mesmo valor. O valor indicado no velocímetro é o módulo da velocidade instantânea. Exemplos de variação de velocidade. No deslocamento numa estrada retilínea, o valor da velocidade é constante. Então, aqui, neste caso, não há variação da velocidade, pois o vetor é sempre o mesmo. Tem a mesma direção, o mesmo sentido, a mesma intensidade. Quando o deslocamento se dá numa trajetória curvilínea, o valor da velocidade pode ser constante, mas, uma vez que a direção muda, não é? Porque a direção não é sempre a mesma, uma vez que a estrada é curvilínea, e a direção da velocidade é dada pela reta tangente à trajetória, então nós não podemos dizer que a velocidade é constante. Podemos dizer que o valor da velocidade é constante, ou seja, a magnitude daquele vetor é constante, tudo bem. Mas a velocidade não é constante porque a direção está sempre a mudar com a trajetória, uma vez que é curvilínea. Portanto, aqui há variação de velocidade, pois o vetor não é sempre o mesmo. Então, como calcular o valor da velocidade a partir do gráfico? Posição-tempo. Aplicamos a expressão deslocamento a dividir, portanto, será o quociente entre o deslocamento e o intervalo-tempo. Vamos verificar em que intervalo-tempo é que o valor da velocidade foi superior. Terá sido no intervalo-tempo 0,5, 2 segundos, portanto, neste intervalo-tempo, ou terá sido no intervalo-tempo de 4,5 a 6 segundos. Então, aplicamos a expressão. No intervalo-tempo de 0,5 a 2 segundos, qual foi a posição final? 3,3. Qual foi o deslocamento? Portanto, é 3,3 menos 1. Posição final menos a posição inicial. A dividir pelo intervalo-tempo. Instante final menos instante inicial. 2 menos 0,5. Isto dá 1,5 metros por segundo. Já no intervalo-tempo de 4,5 a 6,0 segundos, então qual é a posição final? É 7,5 metros. Qual era a posição inicial aos 4,5 segundos? 10,5 metros. O quociente entre o deslocamento e o intervalo-tempo é igual a menos 2 metros por segundo. Este menos do valor da velocidade significa que o corpo se estava a mover em sentido negativo da trajetória. Em módulo, qual dos dois valores é superior? É este. No intervalo-tempo de 4,5 a 6 segundos foi quando o valor da velocidade foi superior. Terminamos aqui, então, este pequeno tutorial sobre como calcular rapidez média e velocidade média e como, a partir de um gráfico posição-tempo, é possível, então, calcular a velocidade média de um corpo. Até à próxima!